e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavaram as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pescamos, e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar, irmãos, por favor. O evangelho de hoje é da famosa vocação de Pedro. Pedro, que é então chamado na beira então do mar. Pedro, que então era pescador de peixes, agora é chamado para ser pescador de almas. E no que diz respeito à vocação, irmãos, é muito fundamental nós começarmos a ter então a ideia certa, o conceito certo, meu irmão, do que é exatamente a vocação. Eu vou aqui revelar para vocês, irmãos, exatamente o modo como deve ser conceituado e visto a questão da vocação, que isso, meu irmão, dá exatamente outro sentido para nós. Vocação, que significa exatamente chamado. Vocês já sabem muito bem, ouviu isso já por algumas vezes do Padre. Todos nós, sem exceção, temos uma vocação. E a vocação primeira de todo cristão, que isso foi colocado para nós como verdade de fé, foi exatamente no Concílio Vaticano II, no documento chamado Lumen Gentium, quando a igreja então afirmou que todos nós temos a vocação à santidade. Todos nós fomos chamados por Deus para ser santos, e isso já disse para vocês algumas vezes. Mas também cada um de nós tem uma vocação específica. Eu, no meu caso, vocação como padre. A maioria de vocês, meu irmão, a vocação para o matrimônio, a vocação de ser esposo, a vocação de ser esposa, a vocação de ser pai, a vocação de ser mãe, do qual eu gosto muito aqui de lembrar, que a questão de ser pai, a questão de ser mãe, não é direito, mas é vocação. Isso tem que ficar muito bem claro. Apesar que no nível espiritual, todos nós somos chamados a sermos
pai a sermos mãe. Todo padre, toda freira, eles são sim chamados a serem pai e a serem mãe, porque o pai e a mãe cuidam, pai e mãe se doa, pai e mãe se sacrifica pelos seus filhos, pai e mãe faz de tudo para o bem do seu filho. Mas também nunca podemos esquecer que um bem maior que um pai, uma mãe ou qualquer outra pessoa possa desejar para uma outra pessoa é exatamente a vida eterna no céu. Isso sempre tem que ficar claro para nós. Então, irmãos, ser pai, ser mãe é exatamente questão de vocação e não questão de direito. E o padre acabou de dizer que mesmo sendo padre, mesmo sendo freira, também estes são convidados a serem pai e serem também mãe. Eu lembrava na missa hoje de manhã, e aqui coloco aqui para vocês. Vamos nos recordar de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus também ela, mesmo dentro de um convento, enclausurada, ela também assumiu o papel de mãe. Mesmo Santa Teresinha do Menino Jesus ter entrado no convento na idade de 15 anos de idade e ter falecido numa idade tão jovem, de 24 anos de idade, Santa Teresinha do Menino Jesus descobriu o seu papel, a sua vocação de mãe. Ela já dentro do convento na época ficara sabendo de um bandido, um assassino que tinha sido condenado à morte. E quando ela soube então daquela notícia, porque aquela notícia foi noticiário nos jornais, então chegou até os ouvidos de Santa Teresinha, que esse homem tinha sido condenado à morte. E Santa Teresinha então foi impulsionada a, dentro do convento, rezar pela alma daquele homem, rezar pela conversão daquele homem, que rejeitava a Deus, que não queria saber de Deus, que rejeitava a graça, vivia longe da presença de Deus, negava o próprio Cristo, não tinha fé, não acreditava, mas que depois foi testemunhado, que nos últimos momentos da vida daquele homem, ele então se rendeu a Cristo, se converteu e morreu crendo, se rendendo ao Senhor. Santa Teresinha depois ficou sabendo que aquele homem se rendeu a Cristo, se rendeu ao Senhor, e depois ela afirmou que aquele foi o seu primeiro filho, que foi o primeiro filho a entrar então no céu por meio de suas orações. Então, Santa Teresinha do Menino Jesus, mesmo no convento, assumiu o papel de mãe, e como mãe, ela rezou pela conversão do filho, pela santificação do filho, e aquele foi então o primeiro filho espiritual de Santa Teresinha do Menino Jesus. Viva Santa Teresinha, meu irmão! Viva Santa Teresinha! Sabe o que Santa Teresinha está aqui nos ensinando, gente? Numa coisa tão clara para nós, que o papel de uma mãe, de um pai, muito mais do que dar uma roupa, uma casa boa, o que Santa Teresinha está nos ensinando é que o papel fundamental de um pai e de uma mãe é exatamente o papel espiritual. É isso que Santa Teresinha está ensinando. E coisa, meu irmão, que infelizmente
está faltando muito nos pais e nas mães da nossa atualidade. Educar os seus filhos para o céu, para a verdade. Então, irmãos, sem muita enrolagem, vamos aqui já então para o ponto. Nós temos que entender, meu irmão, que a vocação, que é chamado de Deus para nós, a nossa vocação, meu irmão, ela foi então dada por Deus. Então Deus então nos colocou numa vocação específica para um único objetivo, para a nossa santificação. O que eu quero dizer é, a nossa vocação, ela é um meio para a nossa santificação, meu povo. Deus lhe colocou no matrimônio para a sua santificação, para que você seja santificado como marido, como esposa, como pai, como mãe. Deus me colocou, gente, nesta vocação de padre, para que no período do meu sacerdócio eu seja então santificado, ou seja, o meu sacerdócio é um meio para a minha santificação, para a minha conversão. Irmãos, vamos entender exatamente isso, porque isso o mundo não nos ensina, isso o mundo não prega para nós. A nossa vocação, repetindo, é um meio para nós nos santificarmos. Será que você entendeu isso claramente, irmãos? Se entendeu, grita amém, por favor. Você é pai, você é mãe, você é marido, você é esposa, exatamente para a sua santificação. Para você se santificar no seu matrimônio, no seu casamento. Agora, irmãos, em cima desta realidade, nós podemos compreender também outras realidades. Sobretudo a realidade do matrimônio, sobretudo a realidade do sofrimento, da dor, da dificuldade. Porque vamos aqui entender uma coisa, irmãos. Se a nossa vocação é um meio para a nossa santificação, para a nossa conversão, então vamos entender uma coisa, irmãos. Vamos entender que para que haja então a santificação, para que haja pureza, meu irmão, então temos que ser exatamente o quê? Para que haja então esta santificação, nós antes temos que ser purificados. E o ouro, para ser purificado, como todo mundo já sabe, ele tem que ser jogado no fogo. Então, irmãos, se a minha vocação, meu chamado, é um meio para que eu seja então santificado, então vamos aqui então para a sequência, para a lógica também. Para que eu seja então santificado, eu tenho que ser purificado. Para que eu seja purificado, eu tenho que ser jogado no fogo. E o fogo gera queimadura, e a queimadura dói. Repita, pelo amor de Deus, a queimadura. Então por que você está reclamando? Por que você está se escandalizando? Por que você vive questionando? Quer ver uma coisa? Quer ver um sinal que eu vou colocar para vocês aqui do que eu estou dizendo? Quantos casos é que você já ouviu dizer? Ou quem sabe você mesmo passou por ele? De pessoas terem vivido por um longo tempo morando junto, vivendo amasiado, sem o sacramento do matrimônio. Mas depois que se casou na igreja, depois então veio perceber que a vida de casado na igreja se tornou pior do que quando não era
casado na igreja. Você já ouviu esse caso, sim ou não? E você já disse isso, sim ou não? Olha lá, nem responde. Então, irmãos, por quê? Porque é no sacramento do matrimônio. E matrimônio tem como característica a salvação. Que de fato, meu irmão, se inicia aí esse processo de santificação. E o casal que se casou, depois de casado, percebeu que as dificuldades aumentaram, se tornou ainda muito maior do que quando não eram casados. Então, muito bem, aí está o sinal que a vocação ao matrimônio é um meio para a sua santificação. E para ser santificado tem que ser purificado. Para ser purificado tem que ser jogado no fogo. O fogo queima e toda queimadura dói. Será que você está me entendendo, gente? A vida sacerdotal, meu filho, é difícil e dói. A vida matrimonial, gente, é difícil e dói. Mas a dor, meu irmão, ela indica exatamente algo que ainda muito melhor irá acontecer. Pelo amor de Deus, gente, vamos aqui entender que para o cristão, quando uma pessoa então morre, é muito interessante, porque nós padres, quando uma pessoa morre, ela sempre diz: fulano viveu agora a sua Páscoa. Eu acho muito interessante e profundo no nosso bispo Dom José, que quando ele nos manda mensagem dizendo que tal padre faleceu, ou tal parente de algum padre muito próximo faleceu, ele mesmo então manda uma mensagem dizendo que: povo amado, rezemos pela alma de tal fulano, porque ela viveu a sua Páscoa. E o que é Páscoa? É a passagem da morte para a vida. Isso significa, meu irmão, que um dia nós iremos partir desta vida para uma vida sem ruga, sem defeito, sem mancha, sem choro e sem sofrimento. A Páscoa, nós iremos partir, meu irmão. E partir lembra parto. Ou seja, gente, parto, também um dia nós iremos partir. Mas enquanto nós estivermos vivendo nessa vida, nós estamos passando pelo processo de gestação e vamos passar pelo processo de parto. E toda mulher que já pariu, como o padre já disse outras vezes, todo parto dói, a mulher geme, a mulher chora, a mulher grita. Agora interessante, meu irmão, se nós tivéssemos o pensamento certo, se nós tivéssemos outros olhares da questão da dor e do sofrimento, aquilo, meu irmão, jamais iria nos levar ao desespero. Porque perceba, a mulher, meu irmão, ela pare a primeira vez. Ela está sentindo a dor, ela chora, ela grita, ela geme. Ela naquele momento da dor, ela pode até dizer: nunca mais, nunca mais, nunca mais. Um ano depois ela está gemendo de novo. Gente, não é verdade? Não é isso que acontece? Sabe por quê, meu irmão? Ela sofre naquele momento. Mas o que impulsiona ela passar por aquilo é a certeza que ela tem, que daquela dor, ela não vai ser eterna, ela vai passar. E o que ela vai ganhar depois vai ser muito maior do que aquela dor passageira que ela está passando. Que é ter nos braços a belezinha do filho dela, que ela tanto sonhou, que ela tanto esperou. E a dor, meu irmão, passa, ela se esquece, porque um ano depois ela está parindo de novo. Você está entendendo, meu irmão?
Se você não entendeu o que eu quis dizer, meu irmão, da mesma maneira, meu irmão, em que a mulher, ela sabendo que o processo do parto é doloroso, é difícil, mas vai passar, porque o que vem depois é muito maior do que aquela dor. Então, muito bem, também nós deveríamos ter esta noção, ter esta realidade em mente, que eu estou passando pelo processo dolorido, o processo do parto, mas o que eu vou ganhar, o que eu vou conquistar, o que eu vou então ter mais tarde, meu irmão, é muito maior do que eu estou vivendo agora. Saiba de uma coisa, meu irmão, o sofrimento ele nunca é eterno, o sofrimento ele é passageiro. Saibamos de uma coisa, os sofrimentos que passamos nessa vida, meu irmão, é um nada, um absolutamente nada, com aquilo que nós iremos então possuir e viver eternamente no céu. É tudo passageiro e vai passar, e tudo vale a pena por aquilo que iremos ganhar. Será que você me entende isso, meu filho? Irmãos, é aquela velha história que eu já te disse, que eu já lhe falei. A esperança viva do cristão é a ressurreição, é a vida eterna. Por isso que eu falo muito disso, porque se nós não tivermos em mente isso, nós não vamos aguentar. Povo, pelo amor de Deus, tire os seus olhos da dor, tire os seus olhos do sofrimento, como se tudo isso fosse a sua perdição. Olhe os seus olhos para Jesus, porque nele você vai enxergar que ele sofreu, ele morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Essa sua dor, essa dificuldade, ela não vai ser eterna. Creia, tenha esperança que o melhor vai chegar, o melhor você vai conquistar, o melhor você vai viver. Creia no céu, pelo amor de Deus, creia na vida eterna, pelo amor de Deus, creia, meu irmão, creia. E aí, meu irmão, o processo do parto, meu irmão, dói. E aí, outra coisa que eu quero aqui relembrar para vocês. Gente, a nossa vocação é o meio do nosso processo, é o meio para a nossa santificação. E repetindo outra vez, se é um meio para a minha santificação, para me chegar à santificação, eu tenho que ser purificado. Para que eu seja purificado, eu tenho que ser colocado no fogo. O fogo gera queimadura, e a queimadura dói. Mas toda queimadura, ela nunca é eterna. Chega um momento em que ela sara. Você tem que entender isso. O sofrimento, ele nunca é eterno, ele vai passar. E aí, irmãos, viver a sua a sua vocação como meio de sua santificação. Porque você tem que entender aqui uma coisa, gente. Para você entender esse meio de santificação. Porque no seu matrimônio, você tem que fazer exatamente pela sua esposa, e você marido tem que fazer pela sua esposa, e você esposa tem que fazer pelo seu marido. Depois vem os filhos, você marido e você esposa tem que fazer pelos seus filhos. Irmãos, entendamos aqui uma coisa. Quando Deus então nos convidou a fazer o bem para o outro, é porque Deus já estava muito bem entendido que pelo fato de fazer pelo outro, isso já vem significar que eu estou fazendo para mim mesmo. E as pessoas não estão enxergando isso. Jesus, no mandamento,
Quando ele deu o complemento, ele mesmo disse: amar a Deus sim, sobre todas as coisas, mas também, além disso, amar o próximo como a si mesmo. Quando Jesus nos dá essa palavra de ordem, gente, nós temos que entender, porque isso faz parte do processo da minha santificação, isso faz parte da minha vocação, do meu chamado. Tenta você então aqui enxergar, porque o mundo, meu irmão, eles nunca têm essa visão. Infelizmente muitos deles nunca tiveram esta visão, porque para a mente humana é sempre fazer o mal a quem me fez mal. E isso não é verdade. Porque quando eu faço o bem para o outro, o bem vai para mim mesmo. Sabe por quê? Porque você já deve ter ouvido esta frase: não queira para o outro aquilo que você não quer para você. Vou repetir porque parece que você não entendeu. Não queira para o outro aquilo que você não quer para você, porque o que você faz para o outro pode recair para você. Será que você me entende? Será que você está me entendendo agora? Quem condena pode ser condenado. Quem odeia pode ser odiado. Será que você está me entendendo, hein, povo? Olha como é que o mundo é cego para isso. E sabe qual é o mais triste? É quando a gente vê pessoas que vêm na missa, é católico, ainda pior, é servo da igreja, e a gente escuta pessoas ensinando o filho da seguinte maneira: pai e mãe ensinando o filho que se na escola alguém bater, pois então bata também. Não é isso que acontece, meu povo? Agora sou eu que pergunto: que tipo de pai e mãe é que você está sendo para o seu filho? Que tipo de educador é que você está sendo para o seu filho? Que tipo de educação é que você está dando pelo seu filho? Gente, eu quero aqui colocar aqui uma coisa. Infelizmente, as pessoas estão repetindo a educação para os filhos da mesma maneira que foram educados. Nós temos que entender pela milésima vez, pelo fato do outro ter feito mal comigo, não vem significar que eu tenho que repetir o mesmo mal com o outro. Isso não é verdade. Não é. Está achando que eu estou falando absurdo? Eu já vi aqui, meu irmão, servo de igreja, servidor do altar, coroinha, dizendo para mim: fui orientado que se alguém me bater, eu devo bater também. Eu falei: meu Deus do céu, meu Pai eterno. Agora, claro, gente, também eu não estou aqui dizendo que você é para virar agora saco de pancada, cruzar os braços e deixar todo mundo lhe bater. Não, existem outras maneiras para você fugir daquilo, para você se defender, sem você agir da mesma maneira. Será que você está me entendendo? Percebi que começaram a ficar moidinho. O moidinho já indica: não concordo. Se você diz que não concorda, então imediatamente, meu filho, você não está concordando comigo, você não está concordando com Jesus. Nem quer aplaudir, tá vendo? Sabe por quê? Porque, meu filho, eu estou pregando exatamente aquilo que Jesus ensinou, se você não está entendendo. Jesus não mandou ninguém retribuir da mesma maneira que retribuíram com você, em nenhum momento. Então, desculpa, gente. As nossas discordâncias, muitas das vezes, é discordância com Deus mesmo. Agora, meu irmão, aqui para nós acabarmos então a conversa. Então, muito bem, quem somos nós para discordarmos com Deus? Quem somos nós aqui?
Coloquemos no nosso lugar, nós somos as criaturas, mas Deus é o Criador, e ninguém é maior do que o seu Senhor, como diz a palavra de Deus. Será que você me entende? Acabou. Então, irmãos, o bem que eu faço para o outro é o bem para mim mesmo. O que eu faço pelo outro, meu irmão, sempre é para minha santificação, mesmo o outro não merecendo, meu irmão. Mas nós temos que entender, eu amo, mesmo o outro não merecendo, porque eu preciso ser santificado. Eu perdoo porque eu preciso ser santificado. Eu preciso desse céu. Então eu estou fazendo bem, meu irmão, exatamente por quê? Porque eu preciso ser santificado, eu preciso me converter. Viva autenticamente a sua vocação, o seu chamado, meu irmão. Viva! E aí, nós temos que entender, nós temos que ser, meu irmão, produtores de caldo de cana para as pessoas que estão em nossa volta. Você, marido, tem que ser produtor de caldo de cana doce para a sua mulher. Mulher, você tem que produzir caldo de cana para o seu marido. E você, pai e mãe, tem que produzir caldo de cana para os seus filhos. Eu, padre, meu irmão, tenho que produzir caldo de cana para vocês. Agora, quem está em vantagem, desvantagem, você pelo menos só tem a sua mulher, o seu marido, uns 2 ou 3 filhos. Agora olha para a sua volta. Olha quanto caldo de cana eu tenho que produzir aqui, meu irmão. Olha. Só que você já ouviu eu falar, o processo de produzir caldo de cana é um processo difícil e doloroso. Você pega a cana, ela está cheia. Tem uma espécie, meu irmão, até mesmo agradável. Está ali, meu irmão, cheia. E aí, muito bem, passa-se, começa então a passar a cana lá na máquina lá, no engenho lá. Agora, muito bem, meu filho, ela entra de uma maneira, mas ela sai da mesma maneira que entrou? Ela sai da mesma maneira que entrou? Então, muito bem, meu filho. Só que o caldo está sendo produzido. Então, entra, meu irmão, ali, meu irmão, cheia, com aparência boa. Só que ela entra com aparência boa e sai do outro lado só o bagaço. Sabe o que significa? É isso que você, pai, você, mãe, você, mulher, você, esposa, tem que entender aonde é que está a sua vocação. Sabe qual é a sua vocação? É se esbagaçar pelo seu marido, pela sua esposa e pelos seus filhos. Será que você está me entendendo? Se esbagaçar pela sua família. E aí, meu irmão, quando você pensa que acabou o processo, você acha que dá a primeira passada de cana no moinho, já se joga o bagaço fora? Não, sabe por quê? Porque tudo indica que ainda tem mais caldo daquilo. E aí pega o bagaço, dobra ele no meio e enfia na máquina de novo. E vai moendo mais. E vai saindo ainda caldo. Depois da segunda vez, joga o bagaço fora? Não, meu filho, dobra mais uma vez, torce e joga na máquina de novo, para sair o chorinho. Vocês estão entendendo, meu irmão? Isso significa, meu irmão, o quê? Você se esbagaçar pelo outro não é uma única vez, mas são várias vezes, assim como for preciso. Será que você está me entendendo? Por isso que muitos casamentos por aí afora, meu irmão, estão indo para o buraco abaixo o mais precoce possível.
Eu já vi noticiário em televisão de artistas que se casaram, que em 15 dias estavam se separando. Sabe por que os casais hoje estão se separando tão rapidamente? Porque não querem se esbagaçar pelo outro. Então, meu irmão, enxergue, entenda onde é que está a sua vocação. A sua vocação é se esbagaçar para o outro, porque é esbagaçado aqui, meu irmão, mas restaurado lá. Está entendendo? Você perde aqui, mas ganha lá. É meio da sua santificação. Então, meu irmão, ninguém mais quer se esbagaçar para o outro. E quer que eu diga mais? Você não gosta quando eu falo, quando um casal ele vem e comete o pecado do aborto, é porque aquele casal não quer se esbagaçar para os seus filhos. Mas sabe de uma coisa, meu irmão, se você não se esbagaçar pelo outro, não se preocupa, porque alguém vai te esbagaçar. Oh, calma. Vocês já me conhecem, eu não aceito palma tão xoxa, tão michuruca como essa. Mas agora calma, agora segura. Pode segurar agora. Pode segurar agora. Não entendeu o que eu quis aqui dizer, meu irmão? Então, muito bem, meu filho. Se nós não aprendermos a nos esbagaçar, a vocação é o meio da minha santificação. Vou lá repetir. A minha vocação é o meio para a minha santificação. Para mim poder ser santificado, eu tenho que ser purificado. E para que eu seja purificado, eu tenho que ser jogado no fogo. O fogo gera queimadura. A queimadura dói. Então, muito bem, meu irmão. Se eu não for, então, esbagaçado, moído, meu irmão, na minha vocação, então muito bem, no fim de tudo eu vou ser então esbagaçado, porque se a minha vocação é o meio para me santificar, e eu não me deixar ser então santificado, eu vou ser o quê? Eu vou ser perdido na vida. Eu não esbagaço, e no fim vou ser esbagaçado, sabe aonde? Pelo capeta, no quinto do inferno. Será que você me entendeu agora? Gente, deu para entender? Na minha vocação, eu tenho que, é um meio para mim ser santificado no céu. E para ser santificado tem que ser esbagaçado. E se eu não me deixar ser esbagaçado, eu vou ser o quê? Esbagaçado por alguém. E aí, meu irmão, é exatamente na perdição. E não mais na salvação, não mais na santificação, mas na perdição do quinto do inferno. Se eu não me esbagaçar, então alguém vai me esbagaçar. E um que está certo, que está doido para nos esbagaçar, é o capeta, é o demônio. Quem você prefere? Você mesmo se esbagaçar para que você seja salvo, ou você ser esbagaçado pelo demônio e acabar então no quinto do inferno? Qual é a sua escolha, meu filho? Será que você me entendeu? Aplauda agora para valer, para valer, para valer, por favor. Quando Jesus nos ensinou exatamente isso, meu irmão, exatamente para quê? Para que o demônio não tenha chance de nos esbagaçar. E você não entende isso. Jesus está nos ensinando um bem para nós mesmos, e a gente só enxerga como um absurdo, como uma coisa louca. Você enxerga como loucura ter que perdoar e fazer o bem para quem então lhe fez mal? E você não está enxergando que isso é para a sua santificação, é necessário para a sua santificação. Paróquia Santíssima Trindade, você entendeu isso? Pelo amor de Deus, grita amém. Se você entendeu, acorde, povo, acorde. Acorda, povo. Só que existe aqui uma coisa que eu tenho que colocar para vocês. A verdade é, você não pode dar aquilo que você não
Que adianta colocar uma cana no moinho, meu irmão, se ela não é uma cana boa, que não tem caldo. Você está entendendo? Você não pode dar aquilo que você não tem. Aí, meu irmão, a única maneira que tem de eu produzir caldo de cana doce e agradável para os meus filhos espirituais, no caso de vocês, para o seu marido, para a sua esposa e para os seus filhos, é eu estar cheio. Assim como a cana, ela é apresentada, quem pega nela, pega ela cheia de caldo. Só que a cana, meu irmão, ela por dentro está cheia de caldo, mas você enxerga o caldo nela? Assim, meu filho, é exatamente nós. Nós podemos estar cheio da graça, sem ninguém nem mesmo perceber. Eu tenho que estar cheio da graça. E a única maneira de eu estar cheio da graça de Deus é como? Estando na presença de Deus. Na vida de oração. A única maneira, meu irmão, de eu estar na graça, de me abastecer, quem me abastece é o Espírito Santo de Deus. Por isso que eu tenho que estar na presença dEle, por isso que nós temos que rezar, por isso que nós temos que jejuar, por isso, meu irmão, que nós temos que nos esforçar para estar na missa, por isso que nós temos que nos esforçar para rezar o Santo Rosário o mais frequente possível, se possível todos os dias. Por quê, meu irmão? Porque eu tenho que abastecer, porque há pessoas que estão precisando de mim, eu tenho que produzir. Eu tenho que estar cheio porque eu tenho que produzir. Mas, repito, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu acho que você não entendeu. Desculpa. Aí volto a lembrar aquilo que também é discordância, sobretudo dos servos. Você não pode dar aquilo que você não tem. Desculpa, servos. Você não pode dar nada se você não tiver a graça. E você não tem a graça se você não rezar. Você pode, meu filho, estar dando para você mesmo, que é alimentando e abastecendo o seu ego. Mas você não está produzindo para o outro. Ficou calado, né? Mas isso também serve para um pai, para uma mãe, para um marido, para uma esposa. Se você pai, você mãe, você marido, você esposa, se você não rezar, meu filho, você não vai aguentar muito tempo, não. Você não vai aguentar essa mulher, sem dizer, meu irmão, aqui quem é, sem dizer nome de ninguém, você não vai aguentar essa mulher insuportável, não. Você não vai, homem, aguentar, você, mulher, não vai aguentar esse homem chato, não. Você não vai. Você não vai aguentar esses filhos, você não vai aguentar essa casa, não. Você não vai aguentar esse tranco, não. Eu, como padre, se eu não rezar, gente, eu tenho mais do que certeza absoluta. Se eu não tivesse o mínimo de oração possível, do qual eu tenho buscado e lutado todos os dias, eu já tinha largado o sacerdócio. Com toda certeza absoluta. Eu já tinha desistido. Sabe? Então, servos, eu acho que está mais do que na hora de você entender. Você não vai conseguir
produzir absolutamente nada para o outro. E veja, e sabe de uma coisa, o verdadeiro servir não é para si, é para o outro. Servos não conseguem entender isso. Servo, você não está na igreja servindo a você mesmo. O seu objetivo é servir para o outro. Mas você não pode dar aquilo que você não tem. E você só vai possuir se você exatamente estiver ali na graça. Você só vai ter a graça se você estiver em oração e em profunda oração. Rezar e rezar muito. Se não houver isso, então muito bem, meu filho. Não tem objetivo, não tem motivo, não tem razão, não tem lógica de você continuar sendo servo ou levar nome de servo, porque servo serve o outro. Agora, se você está servindo a você mesmo, o seu ego, então muito bem, meu filho, você não é servo, porque servo é para o outro, não é para você. Está pensando que vocês casais estão saindo da raia também? Você marido, você não é marido para você mesmo. Isso seria até uma loucura. Eu sou marido de mim mesmo. Você é marido para outra. Você é mulher para o outro, para o seu marido. Ninguém é pai para si mesmo, você é pai para o outro. Ninguém é mãe para si mesmo, você é mãe para o outro. Será que você está me entendendo? Você, meu irmão, foi pai e mãe exatamente para isso, para o outro. Agora, meu irmão, muito bem, pela graça de Deus, é que como um ato de fé, no ato de fé, eu sou exatamente o que? Recompensado. Mas aí entenda, a nossa recompensa não é aqui. Pai e mãe, vamos aqui entender uma coisa? Pai e mãe, o que você faz pelo seu filho é esperando uma retribuição dele para você? Pai e mãe, pelo tudo que você fez, gastou pelo seu filho, será que o seu filho vai ter alguma condição de pagar todos os gastos que você teve com ele? Vocês estão entendendo, gente? É para o outro, para que no fim possamos um dia gozar juntos da recompensa do céu. A nossa recompensa é uma recompensa espiritual e não material. Aplauda ao Senhor, por favor. Em pé e rezemos. Creio